Podemos começar? Então, gente, vamos começar? Eu separei aquela frase que vocês tanto adoram e que vocês estão me dando esse retorno aqui. Então, hoje eu escolhi aquele educador que vocês gostam também, gente, que é o Paulo Freire. Eu já percebi que a galera aí gosta bastante do Paulo Freire. Então, peguei aqui uma frase dele. Ó, ninguém nasce feito, ninguém nasce marcado para ser isso ou aquilo. Pelo contrário, nós tornamos isso ou aquilo. Somos programados, mas para aprender. Legal? Essa frase do Paulo Freire. Então, gente, essa live de hoje, ela é fruto de uma pesquisa que eu fiz com mais de 50 professores. Nós trabalhamos ali com 8 perguntas para essa turma de professores e tal, e eles responderam. Então, eu separei 3 perguntas para a gente conversar aqui hoje, que eu acredito que muito tem a ver com vocês. Vocês não participaram da pesquisa, mas tem muito a ver com vocês vão se identificar bastante aqui, ó. Então, a primeira pergunta: o que tira o sono do professor? A segunda: quais são as principais dores de um professor? E a terceira: o que mais dá medo em um professor? Então, eu vou conversando com vocês aqui. Vamos começar aqui com o que tira o sono do professor. Gente, você já pensou aí no que tira o sono, no que tira o seu sono? É complicado, né? Então tem várias coisas que pode tirar o seu sono. Então eu tô falando assim, na questão profissional, tá bom? Não tô falando na questão de casa. Ai, Fábio, meu filho sair à noite tira o meu sono, porque eu fico preocupada e, enfim, isso daí também acontece, tá? Mas aqui nós vamos focar hoje na questão do seu trabalho, tá bom? Então vamos lá, o que tira o sono do professor? Então são várias respostas e aí eu não está numa ordem aqui, mas a gente vai conversando. Então, a falta de compreensão, isso tira o sono de um professor. Fábio, mas é verdade mesmo, quando as pessoas não me compreendem, quando a minha coordenadora não me compreende, a minha diretora, o pai do meu aluno, então isso tira o meu sono, eu fico preocupada. Mas, gente, falta de compreensão significa o quê? É a questão da comunicação. Então, se você tem uma comunicação boa, né, se você tem uma comunicação assertiva, essa falta de compreensão, ela vai reduzir bastante. Concorda? Então, vai reduzir muito ali a falta de compreensão, dependendo do nível, né, que você está falando. Então, isso daí é uma coisa que é fácil de você resolver, tá bom? Agora aqui, ó, a segunda, não atender às expectativas. Pessoal, isso também é complicado, porque você pode entrar numa coisa que se chama maldição das expectativas. Então, será que a expectativa que você tem é a mesma que a sua diretora, sua coordenadora ou o pai do seu aluno tem? Então você tem que aprender a trabalhar com inteligência emocional nessa questão. Porque não é sempre, às vezes você tem uma expectativa com a pessoa muito alta, porém a expectativa da pessoa com você é baixa. Então, quanto mais você sabe se comunicar, quanto mais você tem a inteligência emocional ativa, você consegue aprender melhor isso. Porque daí você pode se expressar para as pessoas. E se você perceber que tem alguma coisa diferente ali, você vai chegar na pessoa e vai conversar com ela. Vai falar assim, olha, a minha expectativa com você, ela é X. Entendeu? Isso aí, pessoal, vale para sua casa também. Às vezes você está com uma expectativa ali na sua esposa, no seu esposo, num filho seu, e aí você explica para ele, para essa pessoa. Olha, a minha expectativa com você, cara, é tanto aqui, ó, de 0 a 10 é 9. E aí a pessoa vai falar qual que é o nível de expectativa que ela pode cumprir para você. Então isso você consegue resolver, entendeu? E aí você não vai entrar na maldição das expectativas. Porque você tem expectativa com a pessoa, mas a pessoa ela não pode entregar aquela expectativa que você tem, então isso daí atrapalha. E aí você elimina a maldição da expectativa da tua vida. Ok, pessoal? Tá fazendo sentido aí? Então vamos lá para mais uma aqui, ó. Não ter acompanhamento de como fazer as atividades e aplicar o plano de aula e se foi feito certo. Então, gente, isso daqui também. Você está tendo uma grande oportunidade
de aplicar o seu plano de aula, sabe? De mostrar as atividades que você faz e se você está fazendo certo, o que, que você tem que ter? A humildade de perguntar. Então, você está perguntando para sua coordenadora, para sua diretora, se você as atividades que você aplica, se o seu plano de aula é um plano de aula assertivo, é um plano de aula legal? Então, a pessoa, se você tem a humildade para isso, a sua aula ela vai crescer muito, ela vai ganhar muito sentido e você não vai mais ter medo, sabe, de achar que você não está tendo o acompanhamento certo, de que você não sabe se a sua aula tá certa. Então isso daí é muito importante, você conversar com a sua coordenadora, principalmente com a coordenadora. Por quê, né? A diretora, ela tá mais acostumada ali, e o trabalho da diretora, ele é mais amplo. É organizar a escola, sabe? É ter o contato ali direto com os pais, é cuidar do pessoal da limpeza, cuidar do pessoal da cozinha, cuidar da coordenadora. Então é muito trabalho que a diretora tem. Porém, a coordenadora é aquela pessoa que está ali para te ajudar, para te auxiliar, para ver o seu trabalho em primeiro plano. Então, quando você conversa com a sua coordenadora, esse medo aí de não ter o acompanhamento certo, de não saber se a sua aula tá certa, então isso daí acaba. Às vezes, gente, tem professora que vive a vida inteira com essa milindrada com isso. E ela não consegue avançar e não consegue se tornar ali uma grande professora porque ela fica com esse medo a vida inteira. Sempre preocupada, eu não tô dando conta, eu não consigo. Sabe que nós conversamos ontem aqui da inteligência emocional, de você ser desprendida disso? Então, você tem uma grande oportunidade de quando voltarem as aulas agora, chegar na sua coordenadora, você está participando das lives aqui, então a gente está falando muito sobre, falamos aqui sobre plano de aula, como você ter uma comunicação com os pais das crianças, como você ter uma comunicação assertiva, inteligência emocional, questão do tempo, da produtividade. A gente tem falado muito dessas questões. Então, você sendo uma pessoa mais produtiva, sendo uma pessoa com mais inteligência emocional, com as suas emoções ali equilibradas, vai ser muito legal para você poder eliminar esse medo, essa coisa que tira o sono, de você saber se a sua aula não está sendo aproveitada da maneira que ela tem que ser. Então, voltando, converse com a sua coordenadora. Beleza, gente? Vamos para a próxima aqui, ó. Fazer relatório das crianças. Gente, isso tira sono de professor? Fazer relatórios e explicar ali? Tira o sono. Porém, isso é uma grande oportunidade que você tem de expor o seu trabalho, gente. De colocar o seu trabalho à prova ali. De mostrar o relatório é que vai mostrar se você está crescendo e avançando, se você está fazendo as coisas certas, a evolução do seu aluno. Então você começa ali o ano, já começa fazendo o seu relatório, vai se dedicando a isso, com muita produtividade, com muita assertividade, sabe? Com tudo isso que você tem aprendido aqui, e aí você vai fazendo o relatório. Quando chegar no final do ano, você vai poder avaliar aluno por aluno seu. Tem muito aluno? Tudo bem, você dá aula aí pro ensino médio. Tem quantas crianças numa classe de ensino médio? 30? Ou mais, às vezes. Vai, 40. Vamos colocar 40 aqui. Então 40 é o máximo, certo? Professor de ensino médio, 40 alunos. Pô, que são 40 alunos, cara. Não dá conta de fazer o relatório de 40 alunos? Então, assim, ó, se você tiver produtividade, você vai conseguir. Por quê? Produtividade não é você fazer um monte de coisa, é você fazer aquilo que é importante. Então, quando você aprende isso, a colocar o que é importante na sua vida, a eliminar um monte de coisa que te atrapalha, você vai fazer o relatório dessas 40 crianças aí, brincando, e vai sobrar muito tempo para você. Porque é o que acontece comigo. Depois que eu organizei a minha vida, tornei uma pessoa mais produtiva, gente, eu tenho tempo para tudo, eu faço um monte de coisa. Tem hora que eu fico assim, o que eu vou fazer agora? Porque eu já resolvi todas as minhas coisas estão tudo organizadas. Então, produtividade, ela é muito legal para um professor aprender, porque a partir disso aí, ele vai organizar a vida dele toda
e vai mudar muito a questão aí da cabeça, é muito bacana. Então, ó, fazer relatório das crianças, isso é muito bom, gente. Você vai poder ter o seu trabalho com uma avaliação mais precisa e mostrar que você está fazendo a diferença na vida daquelas crianças, que você está crescendo e avançando, ok? Vamos para a próxima aqui, ó. Ser acusada, às vezes, por a criança aparecer com algum ferimento. Então, gente, você vê que o que tira o sono dos professores, diante dessa pesquisa aqui, são coisas que são básicas, sabe? São coisas que são básicas, porém, ela tira o sono do professor. Por quê? Porque não está fazendo aquilo que deve ser feito, entendeu? Não estou sendo duro aqui. Estou conversando com vocês, explicando que não precisa ter o seu sono diminuído por conta dessas coisas. Então, se você dá aula para o ensino médio, para o ensino fundamental, essa questão para você já está resolvida. Porque são crianças maiores, é claro que é bom você observar, sabe? Se a criança vem com ferimento grave ali e tal, é bom você estar observando. Mas é diferente da questão da creche. Porque a creche, né, são bebês, são uma criança de 3 anos, é um bebê ainda, né? Então, aí já é diferente. E aí, o que você faz para evitar que aconteça isso com a sua turma? Poxa, quando a criança chega, você faz um exame na criança ali, coisa simples, gente. Levanta a roupinha, dá uma olhadinha, e principalmente daquela criança que você sabe que os pais podem dar problema para você. Sabe, aquele pai que é exigente, aquele pai que vive em função daquela criança. Então, você tem que tomar cuidado com isso. E, gente, você vai perder 5 minutos aí, nem isso. Se você contar, porque as crianças vão chegando aos poucos, né? Então, chegou, olha. Então, parece que é uma coisa básica que eu estou falando aqui, né? Mas é uma constatação da pesquisa. As pessoas perdem o sono com medo de ser acusado da criança chegar com um ferimento. Então, se você olhou na hora que chegou, você já mostra para a diretora, coordenadora. Ó, fulaninho aqui, eu achei estranho, tá com essa marca aqui, você já vai lá no caderno de ocorrências, já relata. Se chegou com a perua, mesma coisa, já mostra, às vezes os pirueiros querem correr e tal, não, mostra lá, chama de testemunha, entendeu? Ou então às vezes até um pai mesmo que está ali chegando, se for um pai ali que é da sua comunidade e tal, você chama, mostra, fala, ó, queria que você só fosse testemunha aqui, que não aconteceu aqui na creche, vou colocar aqui, e a pessoa assina. Enfim, isso daí eu tô falando, mas a sua diretora, a sua coordenadora podem te orientar melhor em relação a isso. Conversar com o supervisor escolar, para ver qual que é a atitude que tem que tomar. Então isso é simples, gente. Vamos lá para a próxima aqui, ó. O que tira o sono do professor? Excesso de atividades. Gente, como excesso de atividades tira o sono do professor? Por quê? Geralmente é porque o professor não consegue se organizar nas tarefas que ele tem que fazer. Então, às vezes o professor quer ser multitarefa. Sabe aquela coisa de mãe que a gente fala, mãe consegue falar no telefone, lavar a louça, cuidar da criança, só que não faz nada direito. Não conversa direito no telefone, a louça fica mal lavada e a criança também não é bem cuidada nesse momento. Entendeu? Por quê? Essa coisa do multitarefas, ela teve um tempo aí que as pessoas se pegavam muito a isso. Eu faço um monte de coisa, principalmente empresário, né? O cara que é empresário, o cara que é um empreendedor, ele quer fazer um monte de coisa para resolver a questão da empresa, ele quer resolver um monte de coisa. Só que isso daí, gente, já ficou provado que não dá certo. Enquanto você está focado em várias tarefas, nenhuma você consegue resolver direito. Agora, quando você organiza o seu dia, fraciona as tarefas que são importantes naquele dia, você vai dar foco naquilo e vai resolver e vai fazer, tá bom? Então, isso daí é uma coisa que dá para resolver também. Vamos lá aqui, ó. A última coisa aqui, ó, em relação ao que tira o sono do professor. A falta de parceria dos pais. Gente, a nossa terceira live, se eu não me engano, foi sobre isso. Nós falamos uma live inteirinha sobre como você ter o apoio dos pais, como você ter uma comunicação assertiva com os pais, como você
trabalhar na reunião pedagógica, ser uma reunião pedagógica bacana. Então, assim, a falta de parceria dos pais é uma coisa que você pode resolver. Então, na live que a gente falou sobre esse assunto, eu vou dar só uns retoques aqui. Mas você pode também buscar lá no canal do YouTube e assistir a live inteira, se você não conseguiu assistir. Agora, você que já assistiu, você vai lembrar bem aqui dessa questão. Então, você aqui... É que o Leomi, meu amigo, entrou ali e falou: os meus auxiliares na TV Cultura tiravam meu sono. Ainda bem que não era eu, né, Leomi? Eu só dava alegria pra você. O Leomi é um cinegrafista e eu fui auxiliar dele um bom tempo e ele foi um dos caras que me formou como repórter, né? Então, a faculdade eu aprendi bastante coisa, mas a minha formação mesmo foi com o Leomi, foi com os outros repórteres ali na época que trabalhavam comigo. Esses foram os meus grandes professores. Vamos lá, gente. Então, ó, a falta de parceria dos pais, elas me tiram o sono. Gente, o pai do seu aluno, ele é o principal parceiro que você tem que ter. Quando é ensino médio já não é tanto, porque já são pré-adolescentes, adolescentes, a coisa já fica diferente. Agora, do ensino fundamental para baixo, é legal você ter uma comunicação com os pais dessas crianças. É muito importante você conversar, você ser uma pessoa assertiva ali na agenda, sabe? Comunicar legal na agenda. E você, na reunião de pais, você chamar os pais para você, preparar uma boa reunião, mostrar o seu trabalho. Então, quando você trabalhar com essa questão de apresentar o seu trabalho, fazer um marketing mesmo. Professor, você tem que aprender marketing também. Marketing do seu trabalho. Então, mostrar que você está fazendo um trabalho legal, mostrar a evolução da criança, sabe? Chegar no pai ali e falar assim: olha, pai, o seu filho, lembra quando ele chegou aqui no começo, tinha tal dificuldade, mas olha como ele está bem agora, a gente está super feliz. E você mostrando isso aí, você vai fazer o quê? Você vai dar tranquilidade pro pai do seu aluno. E aí a falta de parceria vai acabar. Então isso daí já não vai ser uma coisa que tira o sono. Inclusive, pessoal, nós estamos no momento ideal para isso. Por quê? Estamos vivendo na pandemia aqui do coronavírus. Essa live está sendo gravada dia 23 de abril. Então, para você que vai assistir depois. Então, a gente está no momento ideal para você mostrar isso aí. Equipe, só coloca aqui para mim Tá acabando a bateria. Cadê? Tá por aí, no chão. Então, vamos lá, retomando aqui, gente. Nós estamos no momento ideal para você mostrar isso aí. Por quê? Pandemia, nós estamos de quarentena, já tá quase aqui, ó, já 3 semanas em casa direto. Então, isso é muito importante, gente. Por quê? Os pais estão tudo doido em casa. Né? A maioria dos pais aí estão, né? A maioria tá com aquela loucura de cuidar dos filhos, de ensinar, às vezes é aula. Esses dias mesmo eu conversei com meu irmão, ele falou: mano, não sei, meu, tá duro aqui pra mim, cara, porque é aula online, eu tenho que ajudar e preocupado aqui com o meu trampo, bicho pegando nas vendas aqui, mas eu tenho que estar ali focado, a minha esposa Priscila também. Então, olha, gente, nesse momento aqui, as pessoas que estão sendo mais valorizadas em todo esse processo são os professores. Você pode acreditar nisso. Professor é uma raça que está sendo agora muito valorizada. Então, aproveita isso. Quando voltar, ou então, ó, manda aí mensagem para o pai dos seus alunos, sabe? Mostra preocupação. A sua profissão é essa, professor. Então, exerça esse papel. Mostra preocupação, manda um videozinho lá, ajudando o pai, como, né, que ele vai fazer o trabalho que você faz. Porque uma coisa é o pai trabalhar o dia inteiro e chegar em casa à noite e ver o filho lá já com o banho tomado, ou então chegar ali e dar um banho na criança. É lindo e maravilhoso. E você que ficou o dia inteiro com a criança? Entendeu? Então, é nessa hora que o pai vai aprender a valorizar você. Já está aprendendo, porque eu já conversei com um monte de gente e os caras sempre falam pra mim: meu, que saudade da professora do fulano. Professor do fulano tá fazendo falta. Então, gente, essa é a melhor hora, né, Nani? A Nani também chegou aqui. Obrigado, Nani, de você estar aqui. Karina,
a Leninha. Vamos lá, pessoal, eu vou falando aqui o nome da galera, tá? Aos poucos aqui a gente vai conversando. Ó, a Priscila, acabei de falar nela, ela entrou na live aqui. Não vou falar de novo não, Pri, depois você assiste aí que eu acabei de falar de você. Então vamos lá para o segundo ponto agora aqui da live. Então, ó, segundo ponto, quais as principais dores de um professor? Gente, quando eu fiz essa pesquisa, os professores colocaram ali para mim, né? Então ficou assim, duas questões, as dores físicas e as dores emocionais. Então vamos começar aqui pelas dores físicas. Então quais são as principais dores dos professores? Gente, natural isso aí, tá bom? Dor no pé, dor no quadril, dor lombar, estresse, dor muscular. Mas gente, tudo isso daí é coisa simples de resolver. Fábio, você fala isso porque você não é professor e você não fica ali em pé o dia inteiro escrevendo na lousa, porque você não fica sentado com as crianças do berçário lá o dia inteiro, porque você não fica com as crianças do minigrupo 1, B2, ali dando aquela atenção, sentada. Gente, eu não fico mesmo. Mas você que fica, você pode eliminar muitas coisas dessas dores aí, dores físicas, com exercício. Entende? Então, às vezes você é uma pessoa que é sedentária, é uma pessoa que reluta fazer uma caminhada, entrar numa academia. Então, gente, essa é a hora. Entendeu? Não estou falando agora que nós estamos vivendo nessa pandemia, que é um momento diferente. Porém, eu já fiz live aqui para vocês, eu e a Elaine aqui, a gente fazendo exercício. Então teve gente que participou aqui da live. A Beth participou, a Meire participou, entendeu? Outras pessoas participaram aqui, entendeu? Então a gente fez as lives lá, fazendo exercício e tal, e a gente tem feito. Então pesquiso lá no YouTube, então tem alongamento, você pode fazer um alongamento, começar com alongamento, né? Porque o vídeo que a gente gravou aí fazendo exercício já era um exercício mais pesado, porque nós estamos já mais acostumados com isso. Porque a gente é de academia, né, equipe? É. Então, a gente já está mais acostumado. Agora, você que infelizmente ainda é sedentária, começa com alongamento. Então, não dá para sair de casa agora para fazer uma caminhada? Tem uma esteira em casa? Faz o exercício aí na sua esteira, tá bom? Gente, então, ó, dores físicas de um professor, a única coisa que você pode curar isso daí é fazendo exercício, é andando, é fazendo caminhada, é fazendo alongamento. Isso aí vai te dar vigor, vai te dar saúde. Dopamina vai ser injetada no seu corpo e a dopamina é o neurotransmissor da felicidade. Quanto mais você fizer exercício, mais dopamina você vai ter, mais você vai querer fazer e mais a sua vida vai melhorar. Isso é comprovado cientificamente, não é uma coisa que eu estou falando. Se você pesquisar aí sobre dopamina, você vai entender muito bem o que eu estou falando e vai falar assim, caramba, o Fábio estava falando a verdade, tá bom? Então vamos lá. As principais dores dos professores. Agora vamos na questão dor emocional, que a gente fala ali, ó. Então, a falta de comprometimento dos pais. É aí que volta no que eu tinha falado ali da questão do sono. Gente, a melhor hora que você tem para mostrar o seu trabalho e apresentar o seu trabalho. Então, como que você pode trazer o pai para o seu lado? Mostrando o seu trabalho, mostrando a importância do professor, mostrando a importância do desenvolvimento dessa criança, entendeu? Quando você mostra isso, o pai, ele vai querer ser seu amigo, ele vai querer estar perto de você, te ajudando, sabe? Então isso daí é uma coisa que você pode resolver da melhor maneira. Então vai parar de ser uma dor para você a falta de comprometimento dos pais. Então vai ser um prazer, na verdade, tá bom, gente? Então, aproveita esse momento. Esse momento é o melhor momento de valorização do professor. Você tem que pegar isso aí, ó, sabe, com todas as garras e mostrar para os pais a sua importância, tá bom? Então, ó, o outro aqui, ó, ver que os pais não se interessam pelos filhos. Gente, então, ó, tem dor que não adianta. Então,
os pais que não se interessam pelos filhos é coisa que está fora do seu controle. Se você ficar sofrendo, você vai sofrer e o pai vai continuar não se interessando. Agora, você pode fazer alguma coisa? Você pode, mostrando o seu trabalho também, mostrando a evolução da criança, mostrando a importância da criança, a importância da evolução que ela está tendo. Quem sabe você falando isso aí com os pais não desperta nele uma nova atitude, um novo jeito, né, de tratamento. Então, isso daí você pode ajudar também e com certeza vai deixar de ser uma dor, tá bom? Então, olha lá, ó, conversas desencontradas na escola. Gente, toma cuidado com isso. Então, às vezes, você está conversando ali e aí tem muito telefone sem fio. Então, eu costumo falar nos meus treinamentos, que nós temos treinamento de inteligência emocional do Instituto Connect. E aí eu falo lá no treinamento, ó, vou dar de graça isso aqui para vocês. O fofoqueiro profissional e o fofoqueiro passivo. Então, conversas desencontradas, aí você pode analisar. Então, o fofoqueiro profissional, como que é? É aquele, cara, que ele mobiliza a fofoca. Então, você tá na escola ali, você vê o fofoqueiro profissional de longe. Por quê? Ele tem sempre gente perto dele, ele sabe de todas as notícias primeiro. Então, às vezes, chega um professor e dali a pouco você vê que o professor chega lá, tá meio assim, não dá 20 minutos ele chega. Você viu o que aconteceu com o fulano? Então, é bem assim. Esse é o fofoqueiro profissional. É aquele que ele investiga, ele é um repórter. Oi? Ele é um repórter, sabe? Ele é um investigador. Então, ele tira de você sem você perceber. Então, você tem que ficar atento com o fofoqueiro profissional. Agora, e o fofoqueiro passivo? É aquele que gosta de ouvir a fofoca. Então, o fofoqueiro profissional, muitas vezes ele procura, o primeiro foco dele é o fofoqueiro passivo. Então, ele chega lá, ele descobre o que está acontecendo e vai no fofoqueiro passivo, que é aquele que gosta de ouvir a fofoca. Espalhar, mas ele gosta de ouvir. Então, ele fica, e aí, o que aconteceu? O que aconteceu? Ele fica procurando. Faz sentido, gente, isso que eu tô falando? Identifica aí no seu trabalho? Tem alguém que se identifica como fofoqueiro ativo e como fofoqueiro passivo? Com certeza. Até dentro de casa a gente consegue identificar isso. E isso também tem muito a ver, gente, com o perfil comportamental. Lembra que nós falamos aqui de perfil comportamental também? Inclusive, lá no Telegram, eu coloquei a foto dos padrões de perfil comportamental. Se você entrar lá no Telegram, você vai estar lá de mão beijada para você, tá bom? Vamos encerrando aqui, ó. Então, essa questão aqui das dores. Agora vamos pular para a próxima já, ó. O que dá medo nos professores. Então, ó, ameaça das famílias. Às vezes tem família que é muito, né, difícil ali. Então, o professor, ele se sente ameaçado. Porque acontece uma coisinha com a criança, sabe? A mãe, o pai, às vezes vem ali, cara, quer até agredir o professor. Professor, eu volto a falar para você aqui, ó. Inteligência emocional, comunicação, você resolve isso. Todo o seu medo vai parar. Por quê? Você mostrando o seu trabalho, se comunicando bem, mostrando ali, você vai ter o pai dessa criança entendendo qual que é o seu trabalho, a sua importância. Então, quando acontecer alguma coisa, às vezes a criança é mordida e tal, o pai ele vai vir ali, como já aconteceu com a gente, viu? A professora tão comunicativa, tão ativa, a criança é mordida às vezes 2, 3 vezes, gente, no mesmo lugar. Vocês trabalham em escola, vocês sabem que isso acontece o tempo todo. E parece que acontece justamente com aquela criança que dá problema, não é verdade? Acontece justamente com aquela. E quando você tem o pai como seu parceiro e tal, o pai chega lá e ainda pede desculpa para você. Porque sabe que é coisa que acontece, às vezes sai do controle um pouquinho. Às vezes um vacilo que você dá ali, enquanto você está pegando uma criança, a outra vem lá e faz. Não é assim que acontece? Então isso daí, ó, é uma coisa que você não precisa ter medo. Traz o pai pro seu lado. Então, ó, não conseguir passar as atividades corretamente. Isso também. Então, você está explorando o conhecimento da sua coordenadora?
Você está explorando o conhecimento da sua diretora? Ai, Fábio, não sabe nada. Como não sabe nada? Se ela está no cargo é porque algum conhecimento ela tem. Talvez ela não tenha o conhecimento do nível de expectativa que você tem. Lembra que nós começamos falando de expectativa? Então talvez a expectativa que você tem na coordenadora é muito alta, gente. E o que ela pode entregar está aqui, ó. Sua expectativa está aqui e o que ela pode entregar está aqui. Então você tem que lidar com isso. Sabe, você tem que saber conversar, você tem que saber entender o que está acontecendo ali, passar as coisas, pedir ajuda. Tudo isso faz parte, ok? Então, olha lá, ó, atender crianças com necessidades especiais. Gente, eu vou falar para vocês. Numa das creches lá que a gente administra, entrou uma criança, uma época, que tinha... Qual que era a deficiência dela? Esqueci o nome da doença lá que a criança tinha. Mas ela era uma criança que só ficava na cadeira de roda, não tinha movimento, não tinha nada. E vou falar para vocês que foi um dos melhores anos que a gente teve lá na creche. Porque essa criança, ela envolveu tantas pessoas, todo mundo se envolveu. A professora que ficou destinada a cuidar dessa criança, ela foi buscar conhecimento. O pessoal da Diretoria Regional de Educação vinha lá, dava material, explicava para ela. Cara, foi assim um dos momentos melhores que nós tivemos na creche quando essa criança passou por lá. Entendeu? Então foi muito bom. Então não é uma coisa que você precisa ter medo. Se acontecer de chegar uma criança com deficiência para você cuidar, busca conhecimento, gente. Vai atrás, porque material, tem muita gente com experiência nisso. E se você pedir ajuda, a pessoa vai ficar tão feliz de te ajudar, porque entra na questão da missão de vida. Lembra que eu falei do propósito de vida? O propósito de vida é do professor. Entendeu? Então isso daí vai ajudar muito, vai ser muito legal. Não precisa você ficar com medo disso. Então vamos lá, ó. Falta de reconhecimento da equipe gestora. Isso daí também dá medo em alguns professores. Mas professor, se você comunica bem, se você mostra o seu trabalho, você vai ter o feedback do seu trabalho. Agora, se você não tem o feedback, também não está fora do seu controle. Não tem o que você fazer. Ou você dá um jeito de chamar atenção para isso, ou então pega o seu chapéu e vai para outro lugar. Isso é simples de resolver. Faz sentido, gente, que eu estou falando aqui? Às vezes as coisas para mim aqui são muito simples e para você talvez não seja tão simples assim. Mas é nessa pegada aqui que vai, tá bom? Então agora eu quero dar para vocês aqui, ó, 3 dicas para ajudar você a melhorar todas essas questões aí. Então vamos lá, pessoal, vamos anotar aí. Então 3 dicas que eu quero falar para você, para te ajudar nessa questão toda aí, ó. Não vai embora, hein, gente? Fica aqui que essas 3 dicas aqui vão te ajudar bastante. Se você chegou agora aí, serve para você também. Então, qual que é a primeira dica aqui, pessoal, que eu vou falar para você, ó? Comece a mudar o seu pensamento. Então, ó, reflita sobre algumas ações e comportamentos que você teve até o momento. Se perdoe, porque às vezes a pessoa não consegue resolver essas questões de medo, insegurança, coisas que tiram o sono dela. Por quê? Porque ela não consegue se perdoar de alguma coisa que aconteceu. Então, às vezes, machucou alguma criança na mão dela e ela não consegue se perdoar. Então, isso é importante, gente. Então, ó, se perdoe para que a sua vida possa acontecer, para que a sua vida possa avançar, ok? Então, ó, comece a construir um novo pensamento, substituindo as coisas que ficaram para trás, tipo, eu não sou bom bastante, eu não sirvo para nada. Lembra das crenças limitantes? Eu sou burra, eu sou burro. Por quê? Foi falado isso para você quando você era criança. Então, substitui esses pensamentos. Eu não sou bom, eu não sei fazer isso, minha vida é uma droga. Então, substitua isso por coisas positivas. Eu sou um bom professor, eu sou capaz de resolver isso, eu consigo resolver, eu vou conseguir.
entendeu? Pensamentos positivos que podem te ajudar nessa questão toda. Então, eu consigo dormir, eu não quero me envolver com esse assunto, esse não é um problema meu. Entende, gente? Isso aí, ó, vale para sua profissão e vale para sua vida também, para sua casa, para suas amizades. Ok, gente? Então vamos lá, para a segunda agora, ó. Saia da zona de conforto. Então, ó, você não precisa mudar de profissão. Às vezes você fala assim, cara, eu vou parar de ser professor, porque eu não aguento, é muita pressão, estão querendo me agredir na sala de aula, os pais não... tá difícil. Não, você não precisa mudar de profissão. Então, ó, enfrente os seus medos, siga atrás dos seus objetivos, vai procurar conhecimento, matricule-se naquele curso que você tem vontade e não consegue, sabe? Faz a matrícula lá, gente, vai. Ah, eu quero fazer uma pós-graduação, é meu sonho, Fábio. Vai atrás, se organiza que você vai conseguir. Então, ó, procure ter relacionamento saudável. Lembra da média das 5 pessoas? Nós somos a média, pessoal, você que está chegando agora. Nós somos a média das 5 pessoas que nós andamos. Então, avalia. Pensa aí, quem são as 5 pessoas que você mais anda, que estão mais próximo de você? Essas pessoas estão te levantando ou estão afundando você? Falando que é tudo difícil, que as coisas são assim, que você ganha pouco, que isso, que aquilo. Então, ó, elimina. Sabe, vai atrás de relacionamento saudável, atrás de relacionamento de pessoas que querem o mesmo objetivo que você, que querem ter as mesmas vitórias que você. Essas pessoas vão te ajudar, vão fazer você crescer. E aí você pode fazer uma outra dica em cima dessa aqui, ó. Você pode, por exemplo, você quer fazer uma meta aí. Ah, fulano, eu quero emagrecer 3 quilos nos próximos 3 meses, por exemplo. Vai compartilhando com essa pessoa, entendeu? Emagreceu 200 gramas ali, 300, compartilha. Engordei um pouco, compartilha também. E fala pra pessoa, ó, eu quero que você me cobre. E aí essa pessoa vai te ajudar, ela vai te cobrar, ela vai te incentivar. Olha que legal. Já muda todo o foco daquelas pessoas que sempre estão querendo rebaixar você, ok? Então vai lá, ó, vai atrás dos seus sonhos, pare de procrastinar, pare de deixar para depois o que você pode fazer agora. Então sempre você projeta e fala assim, não, amanhã eu vou ler aquele livro, vou começar a ler aquele livro. Amanhã eu vou fazer aquele plano de aula. Amanhã eu vou fazer. E você não consegue fazer nada. Por quê? O dia amanhece, você começa uma rotina ali que você já tem, às vezes acorda tarde, nada errado com isso. Se você gosta, se o seu dia ele é produtivo, tarde à noite, não tem problema nenhum você acordar tarde. Eu prefiro acordar cedo. Então eu tenho procurado dormir mais cedo para também acordar mais cedo com disposição. E isso tem tido bastante resultado na minha vida. Então, para mim, funciona desse jeito. Agora, tem gente que funciona mais para tarde e noite, não tem problema nenhum. Então, você vai dormir 2, 3 horas da manhã, então qual o problema você acordar 10 horas, 11 horas da manhã? Nenhum problema. Você vai ser produtivo à tarde e à noite. Entendeu, gente? Então, produtividade não significa que você tem que acordar 5 horas da manhã, fazer parte do clube das 5. Isso não tem nada a ver com produtividade, tá bom? Acordar cedo. Você tem que... A produtividade é na hora que você tem o seu melhor, o seu auge. Então, qual é o horário? Ah, Fábio, eu me sinto bem à tarde. À tarde eu tô sempre disposta e tal. Então, é nessa hora que você é produtiva, tá bom? Beleza, gente? Então, vamos aqui pra gente encerrar a live de hoje. 3 aqui, né? Então, são 3 dicas que eu tô dando. Já vamos pra terceira aqui, ó. Terceira, gente, desenvolva a inteligência emocional. Gente, vocês viram que eu tô batendo sempre nisso. Por quê? Esse é o método de extrema importância para manter as emoções em completo equilíbrio. Então, aprenda a controlar suas emoções e sentimentos para que possa se livrar de padrões destrutivos e sabotadores. Então, às vezes você tem um sabotador, que é uma coisa, gente, é muito legal essa questão de sabotadores. Eu acho que eu vou preparar uma live aqui para vocês, só falando dos sabotadores. Que a gente nem imagina o que é sabotador, o que isso aí pode destruir a nossa vida. Depois que eu descobri isso aí, cara, minha vida mudou. Uma das coisas, né, de ferramentas que eu descobri aí ao longo dos meus cursos de coaching, desenvolvimento pessoal, que fez com que a minha vida mudasse.
Então, gente, inteligência emocional. Quando você desenvolve inteligência emocional, muitas dessas coisas aí de coisas que tiram o seu sono, dores que você tem, medos que você tem, isso daí diminui muito. Aconteceu isso na minha vida. Eu sou um avatar transformado. Então eu era um cara que eu não tinha inteligência emocional. Então eu era uma pessoa muito vitimista, eu achava que eu merecia tudo. Sabe, eu era vítima de tudo isso, eu achava que eu merecia e aí eu não conseguia as coisas. Cara, era complicado pra mim isso daí. Mas, graças a Deus, eu consegui me livrar disso. Com inteligência emocional, desenvolvendo, sabe, conhecendo os meus sabotadores, conhecendo o meu perfil, o meu perfil comportamental, descobrindo os meus valores. Então tudo isso daí, ó, foi uma junção de coisas que eu fui me aprimorando e conhecendo, que fez com que eu mudasse. Então tem meninas aqui que participam da live que já fizeram o processo de coaching comigo. Então você vê que os comentários delas aí, ó, sempre é nesse sentido aí, de que, pô, é verdade, eu mudei também. Então, muito legal. Então, gente, desenvolva inteligência emocional, tá bom? Se você quiser mais informações depois, manda um direct aqui, a gente conversa. Mas não precisa ser só comigo, não. Você pode achar isso daí no YouTube. Aí tem muita gente falando de inteligência emocional e isso é muito legal. Luizinho tá falando aqui, ó, todo dia, a cada dia melhor, encerrando com gostinho de quero mais. É isso aí, Luizinho. Então, ó, o Instagram tá com algum probleminha aqui, mas você que está aqui no YouTube e você que está aqui no Facebook, ó, voltando aqui. Beleza, gente? Então, ó, eu quero encerra com a história? Uhum. Eu quero encerrar aqui com vocês contando uma história que eu achei muito legal. Eu estava conversando hoje à tarde com o Marcos e ele me falou sobre essa história aí. Já destravou aí, Nani, o Instagram? O Instagram deu uma travada aí, pessoal. Me responde aí, dá um joinha para ver se já destravou, porque eu quero contar essa história aqui para vocês. Não destravou? Então, gente, eu vou deixar para contar a história amanhã, tá bom? Amanhã a gente abre a live aqui, vou contar a história para vocês, que vai ser muito legal. Volto a falar aqui, pessoal, da questão do Telegram, tá bom? Se você não baixou o Telegram ainda, eu quero te indicar para isso. Talvez eu esteja sendo repetitivo aqui, mas quando você fizer isso, você vai ver, você vai me agradecer depois. Então, baixa o Telegram aí para vocês, que vai ser muito legal, tá bom? E aí você vai lá muito conteúdo lá, tá bom, gente? Então, obrigado por você ter participado da live de hoje. Acompanhe aí os nossos conteúdos no Facebook, no Instagram, no canal do YouTube. Pô, é uma alegria muito grande estar preparando essa live aqui para vocês. A cada dia a gente está crescendo mais. Eu peço aí, se você puder mesmo divulgar para os seus amigos, para suas amigas aí de escola, de creche, falar do nosso conteúdo, eu fico muito agradecido. E cada dia a gente vai crescendo mais aqui, formando uma comunidade mais legal e mais interessante aqui, tá bom? Muito legal. Amanhã eu vou contar a história para vocês aqui, vocês vão gostar muito. Obrigado por todas, um beijo para vocês e amanhã, 7 horas, estamos juntos aqui, tá bom? Tchau, tchau, gente. Até amanhã. Uma boa noite para vocês aí e vamos assistir um filme daqui a pouco, hein? Até mais. Tchau, tchau.